especial nós estamos. Você já parou para pensar nisso? E eu não estou falando só porque sexta-feira nós temos feriado, na segunda também nós teremos feriado, então teremos um feriado prolongado, um tempo agradável onde nós poderemos descansar, estar com os nossos. Não apenas por isso. Essa semana é uma semana para aqueles que creem no Senhor, para os cristãos, uma data de celebração muito especial. Aliás, a mais especial para as nossas vidas, porque na sexta-feira nós relembramos a morte de Cristo e no domingo a ressurreição. Então, essa semana nós vamos poder falar que nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, simbolizando vida eterna para cada um de nós que cremos em Jesus, que tomamos Ele como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Quer dizer, é a semana de mais comunhão, desse momento que nós temos que realmente parar, refletir em tudo aquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Deus fez por nós, que Ele já havia planejado isso antes da fundação do mundo a nosso favor, porque Ele sabia que nós seríamos falhos. O nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele preparou Jesus para morrer no nosso lugar, para levar os nossos pecados sobre Ele e nós termos essa liberdade com Deus. Nós, através dessa morte de Cristo na cruz, Ele leva consigo todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades e é um substitutivo para aquilo que nós deveríamos perecer, aquilo que nós deveríamos passar, Cristo fez por nós. Ele foi o cordeiro imolado que levou as nossas dores, os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho uma palavra para você. Eu convido você a pegar a palavra do Senhor e a ler Efésios no capítulo 1 comigo. Vamos à palavra de Deus? Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus,
para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Queridos, neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala primeiramente das bênçãos que recebemos do Pai, as bênçãos que recebemos de Deus. Depois, daquelas que vêm do Filho, as bênçãos que recebemos de Jesus Cristo. E, finalmente, as bênçãos provenientes do Espírito Santo. As bênçãos que vêm de Deus, aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor nos abençoa, Deus nos abençoa através de Jesus Cristo. Aqui no versículo 4 nos diz que Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Através de Cristo, nós somos santos, nós somos irrepreensíveis. Quando nós tomamos a Cristo como nosso Senhor, que temos o Espírito Santo conosco, Deus, por nós recebermos Jesus nas nossas vidas, Ele nos traz uma santificação através de Cristo nas nossas vidas. Depois nós temos que buscar, sim, uma santificação progressiva a cada dia, buscarmos andar mais e mais na presença do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor. Mas nós temos uma santificação inicial que só Cristo pode nos dar. Ele leva sobre ele os nossos pecados e isso nos torna santos, nos torna irrepreensíveis através de Cristo. No versículo 5 nos diz que o Senhor, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que deseja, todo aquele que quer, Ele nos predestinou, Ele preparou isso para as nossas vidas. E aquele que toma Jesus como Senhor da sua vida é adotado como filho. E o Senhor, Ele já fez isso. Antes da criação do mundo, Ele já havia sonhado conosco. Ele preparou Jesus por amor a mim e a você. Através de Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Aqui no versículo 9 nos fala que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Queridos, Deus havia preparado Cristo para as nossas vidas. De repente, Jesus, Ele nasce aqui nessa terra, e Ele é preparado, foi de acordo com o bom propósito
propósito de Deus para as nossas vidas, para louvor da glória do Senhor. O Senhor, Ele preparou Cristo para morrer no nosso lugar, para morrer como um cordeiro sem pecado, aquele que é puro, aquele que é imaculado, e morreu no meu e no seu lugar. É aquilo que nós chamamos de sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo, aquilo que nós deveríamos passar, aquilo que nós deveríamos sofrer, mas o Senhor, Ele preparou isso para as nossas vidas. As bênçãos provenientes do Espírito, elas aparecem aqui no versículo 13, que nos diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo todos os dias na nossa vida, o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que nos fortalece, que nos instrui o caminho que nós devemos seguir e que é a garantia da nossa herança até nós estarmos na presença do Senhor. Que nesses dias você possa ser grato ao Senhor. Nós devemos ser gratos todos os dias, mas é um momento de reflexão, é um momento onde nós precisamos ter mais comunhão com Deus, nós precisamos nos achegar mais ao Senhor. Que você possa parar, refletir, que você possa tirar tempo de jejum, que você possa ter tempo de ação de graças, que você possa ter comunhão com o Senhor, que o seu relacionamento venha ser mais profundo com Deus, que você possa agradecer a Ele pelo seu infinito amor e por esse plano tão maravilhoso a nosso favor, que o Senhor preparou para a minha salvação e para a sua salvação. Eu convido você a orar comigo. Antes disso, eu já convido você, se não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias, permitindo Deus, eu estou aqui com uma palavra para a sua vida, para a minha vida. O Senhor está sempre nos edificando. Palavra de Deus, sem enfeite, sem nada diferente, mas palavra do Senhor pura e simples para nós meditarmos, que é isso que o Senhor pede, para nós meditarmos na palavra dele, essa palavra que não volta vazia, mas que vem e trabalha na minha e na sua vida. Então, se inscreva, compartilhe com alguém, deixa os seus comentários. É importante cada comentário que você faz, os seus testemunhos, que o Senhor te abençoe grandemente por isso. Vamos orar. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus soberano, nós queremos, Senhor, começar essa oração, Pai, te agradecendo, Deus, te agradecendo, Pai, porque um dia o Senhor sonhou conosco, Pai. O Senhor, meu Deus, nos escolheu, Pai, o Senhor preparou Jesus, porque o Senhor sabia que nós seríamos falhos, Deus. É a tua palavra, Senhor, ela nos diz que todos nós somos pecadores, Deus, mas o Senhor preparou Jesus para levar sobre si os nossos pecados, para que nós tivéssemos, Deus, salvação através de Cristo Jesus, para que nós fôssemos santificados, para que nós fôssemos justificados, e que nós tenhamos livre acesso a Ti, Pai, que nós tenhamos livre acesso ao Pai, oh Deus, através de Ti, Jesus Cristo. Obrigada, Deus, obrigada por ter nos dado Cristo, obrigada, Senhor, por ter nos dado o Espírito Santo para estar conosco todos os dias da nossa vida. Nós tendo o Espírito Santo, nós temos o Senhor conosco, Pai, em toda a nossa caminhada aqui nessa terra. Nós nunca ficamos sós. O Teu Espírito Santo cuida de nós em todo o tempo. Nós te somos gratos, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada por ter dado Jesus para nos salvar, para levar sobre si os nossos pecados. Obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, Pai. Senhor, continua conosco, Pai. Continua cuidando de nós. Olha, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, orando comigo, Pai. Abençoa cada vida individualmente. O Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que os seus filhos precisam, Senhor.
Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada um, Pai. A tua palavra já nos diz, se nem a teu próprio filho, Senhor, poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Alcance, Senhor, cada vida que está aqui orando comigo, Pai, e as abençoe, Senhor, segundo aquilo, Pai, que elas estão orando, clamando e pedindo a Ti. Amém? Fica com Deus, fica na paz, tenha uma semana maravilhosa no nome de Jesus.